Eu quero ler um texto em Êxodo, capítulo 17, que diz assim: E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Versículo 12. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Nós vamos colocar um tema nessa palavra, óbvio que eu vou pegar as palavras de Moisés, né? O Senhor é a minha bandeira, né? Jeová Nissi. Vamos ver juntos? 1, 2, 3. O Senhor é a minha bandeira. Vamos mais uma vez? O Senhor é a minha bandeira. Esse texto, queridos, conta uma história conhecida de uma guerra que aconteceu num lugar chamado Refidim. O nome Refidim, essa guerra não acontece ali por acaso. O nome Refidim, ele significa descanso. O povo de Deus estava nesse lugar de descanso. E o texto que nós lemos vai dizer que os amalequitas vieram atacar. Eles vieram a esse lugar de descanso para atacar o povo de Deus. Amaleque, os amalequitas, eles são uma figura do diabo e dos seus anjos na Bíblia. Eles são essa personificação do mal. Quando eu olho para esse texto assim de bate-pronto, para a gente fazer aqui um pano de fundo, uma introdução, eu já destaco algumas coisas. Primeira delas, o inimigo não quer que você descanse. Quando você está cansado, as suas decisões, elas são precipitadas. Quando você está cansado, você enxerga as coisas distorcidas. Você superdimensiona algumas coisas que deveriam ser diminuídas. Você diminui algumas que deveriam ser aumentadas. Moisés, que não é eu que digo, não é você que diz, mas a Bíblia diz, Moisés que foi o homem mais manso da terra. Imagina o que é receber esse título. Moisés que foi o homem mais manso da terra. Cansou. E quando cansou, ficou irritado. E porque ficou irritado, como uma consequência do cansaço, Deus pede que ele toque na rocha para que saísse água, e ele fere a rocha, uma figura de Cristo, que deveria ser tocado, Cristo que é a rocha eterna, a pedra de esquina, que deveria ser tocado para que jorrasse água, jorrasse vida. Moisés, irritado, cansado, ele fere a rocha. Queridos, uma rocha para ser ferida não é que ele bateu com um pouquinho mais de força. Ele desceu a vara, o cajado nessa rocha. E por conta disso, não entrou na terra prometida. Como uma consequência do cansaço. Pessoas cansadas, elas ficam vulneráveis. Pessoas cansadas, elas se refugiam em coisas que lhe dão prazer rápido. Por isso que as pessoas, esse mundo, é uma correria tão grande para manter a gente cansado o tempo todo. E aí esse cansaço vem, e eu percebo que muitas pessoas então correm para se refugiar em coisas que lhes dão prazer rápido, seja a imoralidade, seja a pornografia, seja até a raiva, o ódio, o grito. De alguma forma, as pessoas querem se refugiar em alguma coisa. Mas se você quiser romper, e logo eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso, só estou fazendo uma introdução aqui, mas se você quiser romper
você precisa descansar. E o mais importante, descansar em Deus. Então o diabo quer te deixar tenso o tempo todo, sabe? Como o foco. Quando a gente está focando em alguma coisa, a gente contrai o músculo para focar em alguma coisa. E aquilo, a gente não consegue manter esse foco por muito tempo, porque aquilo cansa e gera consequências. Se eu tirar esse óculos daqui, antes que eu acabe essa mensagem, se eu tirar o óculos aqui do meu rosto, antes que eu acabe a mensagem, eu já vou estar com uma dor de cabeça insuportável, porque eu vou tentar focar para ver vocês, e esse foco vai me cansar, e esse foco vai fazer a minha cabeça doer. É assim que funciona. Então o diabo quer te deixar o tempo todo tensionado, para que você não relaxe, para que você esteja sempre sofrendo as consequências dessa tensão, dessa falta de descanso. Quando eu olho para esse texto, eu percebo uma outra verdade. Para a gente vencer o inimigo, nós precisamos de unidade. Enquanto Amaleque quer nos destruir, nós precisamos de pessoas que levantem as nossas mãos, que nos ajudem a vencer. Enquanto Moisés tem as suas mãos levantadas por Arão e Ur, Josué lá em cima do monte, Josué lá embaixo está vencendo Abimeleque, ou Amaleque, desculpa. E Amaleque está sendo vencido enquanto Moisés está com as mãos levantadas. Mas observe, lutar contra Amaleque cansa, porque esse é o objetivo. Então, quando Moisés começa a cansar, existiam pessoas ali para levantar as mãos de Moisés. E quando as mãos de Moisés foram sustentadas no alto, a vitória aconteceu. Um impressionante trabalho de equipe. Há um amigo meu que uma vez me disse: Tarciano, se você tem um grande sonho e você não tem ninguém para te ajudar, você não tem um sonho, você tem um pesadelo. Que verdade. Se a gente precisa de gente como a gente, que nos ajude a alcançar o alvo. Uma terceira coisa que eu olho nesse texto de bate-pronto é que a gente precisa entender a natureza da guerra que a gente enfrenta. Eu preciso te dizer que o diabo te conhece, e talvez eu precise desconstruir uma coisa aqui nessa manhã. A gente acha que o diabo quer nos vencer na nossa fraqueza, mas eu diria que o diabo quer nos destruir naquilo que somos fortes, naquilo que somos bons. Se você é uma boa mãe, o diabo quer fazer você se tornar uma mãe má. Se você é um bom pai, o diabo quer fazer você se tornar um mau pai. Se você é um bom marido, uma boa esposa, o diabo quer distorcer isso. Ele quer destruir você naquilo que você é bom, não naquilo que você é ruim, porque naquilo que você é ruim, você já é ruim. Ele quer destruir aquilo que é bom em você. Por isso ele tenta corromper, ou nos corromper, naquilo que somos bom. Quando a gente entende a natureza da guerra, a gente entende que o inimigo vai nos atacar sem dó. Não existe piedade. Ele vai nos atacar geração após geração. Os nossos pais foram atacados. Nós somos atacados. Os nossos filhos, se ainda não foram, serão atacados. Ele faz um ataque sistemático. Quando a gente entende isso, a gente entra num lugar de atenção, prontos a guerrear. Mas quem é Amaleque? E o que fazem os amalequitas na Bíblia? Quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que eles eram assassinos covardes, ladrões, incendiários. Eles não só roubavam, matavam, destruíam, como no fim do avanço deles, eles colocavam fogo em absolutamente tudo. Mas há um texto em Deuteronômio 25 que Deus está falando. E olha o que o Senhor diz em Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando vocês saíam do Egito, porque ele te saiu ao encontro no caminho e te feriu na retaguarda, te feriu pelas costas. Todos aqueles fracos que iam ficando para trás,
estando tu cansado e fadigado, eles feriram e não temeram a Deus. Observe, Amaleque, está aqui o texto, reforçando aquilo que eu estou falando. Amaleque, ele entra no cansaço, na fadiga, para destruir. Ele ataca pelas costas. Ele é sutil, ele é sorrateiro. Ele vem para destruir. E quando a gente fala de Amaleque como uma personificação do diabo, então parece que isso fica meio distante, né? Mas eu preciso personalizar essa ação e essa influência de Amaleque na nossa vida. Quando você olha para Amaleque, você percebe que não se trata de uma pessoa que viveu lá atrás, mas de uma mentalidade, de algo que traz uma maneira de pensar, um estilo de vida. Teve um amalequita que se levantou no século passado, um camarada por nome de Joel Alinsky. Ele morreu em 1972, com 63 anos. Mas em 1971, um ano antes dele morrer, esse camarada, esse americano, que se intitulava um engenheiro social, né? Ele lançou um livro, e o livro dele chama-se Regra para Radicais, é o nome do livro dele. E esse cara, mesmo tendo morrido lá em 72, ele influenciou grandes lideranças. Por exemplo, lideranças que testemunharam da sua influência, como Barack Obama, dava testemunho da influência de Alinsky sobre ele. E esse livro, Regra para Radicais, é um livro terrível. É um livro que aponta para essa mentalidade amalequita. Ele faz uma dedicatória nesse livro. E ele dedica esse livro ao diabo. E olha que esse livro foi lançado em 71. E na dedicatória linda que ele faz ao diabo, uma das frases que me chama a atenção, ele diz: ao primeiro rebelde que se revoltou contra o sistema estabelecido e, fazendo isso, conquistou o seu próprio reino. Ele faz um culto a Satanás. E o livro fala de algumas regras. Aliás, traz muitas ali. Algumas delas eu poderia citar. Poder, ele dizia, não é o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Isso é uma mentalidade demoníaca. Porque para o diabo, o importante é que você não saiba o poder que ele tem, mas que você apenas imagine o tamanho do poder que ele tem. Porque se você souber o poder que o diabo tem, você vai descobrir que o poder de Jesus é muito maior. Ele lança frases como: expor o inimigo ao ridículo é a arma mais poderosa do homem. Ele fala: se você fizer uma acusação gravíssima e mentirosa, conseguirá despedaçar a oposição. Existe hoje uma força que governa, que tem como regra esses pensamentos, essas regras radicais que foram inspiradas no diabo. Saul Alinsky foi um amalequita em sua geração. Na nossa geração, os amalequitas de hoje escrevem livros, têm centros de treinamento, estão em todos os lugares, na mídia, nos governos e até nas igrejas. Continuam atacando pelas costas. Tem como alvo principal a família. Nos põe uns contra os outros dentro do nosso próprio lar. E quando a família para de levantar a mão uns dos outros, essa família é destruída por esse espírito. Sabe, eu não sei se você lembra, mas Saul, o grande rei Saul, teve a oportunidade de confirmar o seu reino para sempre. E perdeu a oportunidade, porque Deus deu uma ordem para ele: destrua os amalequitas. E sabe o que Saul fez? Destruiu os amalequitas, mas não matou o rei dos amalequitas. E porque ele não matou o rei dos amalequitas, o reino dele foi rasgado dele para sempre. E Deus, então, a partir dessa ação, dessa conivência de Saul com
com o rei dos amalequitas. A partir dessa conivência, ele perde o seu trono. Para a gente entender um pouco mais de Amaleque, já você vai ver onde isso vai chegar. A gente precisa olhar para a linhagem dele. Então a gente tem que descobrir quem é o avô de Amaleque. E o avô de Amaleque é muito conhecido, Esaú, aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas para o seu irmão Jacó. Quando a gente olha para o texto de Hebreus 12, versículo 15, nós temos ali indícios de quem foi Saul e do que Saul se tornou. Olha o que diz o texto. O escritor aos Hebreus diz assim: cuidem bem que ninguém se exclua da graça de Deus. Isso aqui é interessantíssimo e importante, porque Esaú, ele por si só, ele se excluiu da bênção da primogenitura. Esse texto está falando de pessoas que as pessoas se excluem da graça de Deus. E aí ele continua dizendo que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esaú foi avô de Amaleque. Pelo texto, vemos aqui como esse homem, observe as palavras, se excluiu da graça, raiz de amargura, perturbação, contaminou a muitos, imoral, profano. Observem essas palavras. A gente percebe aqui como Esaú foi esse homem ressentido, cheio de amarguras, que decidiu deliberadamente abrir mão da graça de Deus e contaminou a muitos. Quem são esses muitos? Toda a sua descendência foi contaminada. E hoje a gente tem, deixa eu começar a trazer isso para mais perto, e hoje a gente tem uma porção de gente ressentida, que tomaram as decisões erradas, que se auto-excluíram da graça de Deus, foram reprovadas por Deus e se tornaram haters de igrejas, haters de Deus, haters, né? Passaram a odiar a graça de Deus, as igrejas, porque não conseguiram manter a sua vida em pé, uma vida moral, e agora querem criar um novo sistema, uma nova igreja, uma igreja paralela, baseada em rancor, em raiva e em amargura. Ressentimento é a raiz amalequita. Esaú estava tão ressentido que ele, para magoar o seu pai, ferir o seu pai Isaque, ele se casa, ele contraiu um matrimônio com 2 mulheres hetéias. Isso fere o seu pai Isaque. Esaú gera esse DNA a partir da reprovação, da amargura e da raiva. Ele passa esse DNA para as suas gerações. Vocês sabem que Esaú é Edom. Edom significa vermelho. E ele foi vencido por um prato de lentilhas, por um guisado de lentilhas, que também era vermelho. Ele se torna aquilo pelo qual ele foi vencido. Aquele prato venceu ele. O prato vermelho, e ele é chamado de Edom, o vermelho. Sabe, a decepção é a mãe da desgraça. A decepção é algo terrível. Nós vivemos numa geração de decepcionados, imersos numa cultura de vítima. E tem um monte de gente carregando as suas histórias tristes. Todos nós temos histórias tristes. Eu também tenho as minhas. Mas eu não posso parar e ficar lambendo as minhas feridas para sempre. Ao contrário disso, eu posso fazer das minhas batalhas uma plataforma para ser lançado para o meu propósito. Eu posso sair desse estado em que eu estou. Sabe, ninguém tem uma história tão decepcionante quando a gente olha
para a história de José. Quanta decepção, José! Foi traído pelos próprios irmãos. Mas ao invés de entrar nesse lugar de ressentimento, né, se amalequizar, ele faz ao contrário. E em Gênesis 45:5 ele diz para os irmãos: não se aflijam, nem precisem se recriminar por terem me vendido, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou antes de vocês. Ele está livre do ressentimento, sabe? Deus precisa curar você para que você cure as pessoas. Muito cuidado, receba esse conselho nessa manhã. Muito cuidado com o descontentamento. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e que os leve a se afastar do Deus vivo. Sabe aquela pessoa ácida, descontente, inconformada. As coisas não saíram como ele queria, mesmo sendo ele, mesmo sendo ela a responsável pelas decisões que a colocaram nesse lugar. Então, essa pessoa fica de mal com Deus. Aqui o texto diz: não tem um coração mau e descrente. As pessoas ficam de mal com Deus e se afastam do Deus vivo, se apartam. Sabe, eu fico pensando, por que homens bons se tornam maus? Por que os heróis se tornam bandidos? Por que profetas viram bruxos? Por que isso tem acontecido de forma tão grave no nosso tempo? E os filmes, eles apontam para isso. Na década de 80, quem nasceu na década de 70, com certeza acompanhou Guerra nas Estrelas, na década de 80, ok? Quem assistiu Guerra nas Estrelas? Ok? Graças a Deus. Tem uma porção de gente que talvez nem saiba o que é. Mas teve uma sequência. O mais impactante filme em série, né? E, basicamente, quando você vê Guerra nas Estrelas, que eu assisti escondido, porque na época eu não podia assistir filme, ok? Eu não podia ter televisão, mas quando você vê Guerra nas Estrelas, a história basicamente é de um menino Messias, que se casa, se apaixona pela esposa. Essa mulher morre e o ódio, a raiva toma conta e ele vira a personificação do mal. Não conseguiu lidar com a sua própria frustração. Basicamente a história gira em torno disso. E quantos de nós não conseguimos digerir as próprias decepções e nos tornamos amalequitas? E o que é pior, invejam aqueles que superam seus desafios. O texto de Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu digo que a inveja é a vingança dos derrotados. É aquele que não consegue fazer nada além de invejar. Sabe, quando eu vejo alguém fazendo algo inspirador, eu digo: meu irmão, que lindo isso que você está fazendo. Quando você olhar para trás, eu estou logo atrás de você. Eu estou logo atrás de você. Eu admiro o que você está fazendo. Sabe, eu aplaudo o sucesso do outro. E isso é tão importante. Eu lembro de uma história bíblica, em 1 Samuel 14, que Jonatas, depois dos filisteus provocarem tanto o povo de Deus, e eles estarem escondidos em cavernas, um dia Jonatas levantou com a pá virada. Jonatas levantou, olhou para o seu pajem de armas, o seu escudeiro, o cara que ia atrás, segurando a lança e o escudo. E ele olhou para esse cara e disse assim: vamos acabar com essa guerra, vamos enfrentar esses filisteus aí. E eles foram no pé de um monte, e os filisteus estavam em cima, e é como se fosse um corredor de pedra. E eles fizeram um voto com Deus. Jonatas fez um voto com Deus. Quando eles me verem, se eles disserem: fique aí onde você está, a gente sabe que Deus não está nisso. Mas se eles olharem para nós e dizer: venham até nós, então vamos atacá-los, porque Deus está conosco. E eles foram, e os filisteus viram os dois, e começaram a tirar sarro deles.
a brincar com a cara deles e disse: venham até aqui. Quando os filisteus disseram: venham até aqui, Jonatas entendeu: Deus está conosco. E a Bíblia diz, resumindo, 1 Samuel 14, 13, Jonatas escalou, usando mãos e pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas começou a derrubá-los, e o escudeiro logo atrás os matava. Olha o que é uma pessoa que decide caminhar com outra. O da frente derrubava o inimigo, o de trás matava o inimigo. E a grande verdade é que naquele dia, Deus deu uma grande vitória sobre os filisteus, porque houve um alvoroço ao descobrirem o que Jonatas estava fazendo. O povo se animou, o povo cobrou ânimo. Mas é interessante que quando Jonatas faz esse desafio para o seu escudeiro, para o seu pajem de armas, o escudeiro diz para ele: eia, olha para trás, eis-me aqui contigo. Sabe, alguém que diz: eu estou junto, nós vamos juntos. Sabe, não é alguém ressentido ou invejoso. Não, mas que caminha junto. E quando eu olho para Davi, Davi foi uma das pessoas, não sei qual que é o nível de rejeição que você já sofreu, mas Davi foi uma das pessoas mais rejeitadas da Bíblia. Só perde para Jesus, o mais rejeitado entre todos. Mas quando você olha para Davi, foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pelo seu próprio rei. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de rejeição. Entenda uma coisa para você sobreviver. Rejeição é apenas uma opinião. É apenas uma opinião. Não condiz com a realidade. E se você quiser crescer, aprenda a lidar com a rejeição. Nem todos que começaram com você vão terminar com você. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Davi foi ungido rei enquanto existia outro rei em exercício, Saul. Davi foi perseguido durante 13 anos. Rejeitado por Saul, como disse. Rejeitado pelo seu povo, rejeitado pelos filisteus. Se juntou com um monte de gente rejeitada e endividada. E Davi se fez líder desses homens. Homens que se tornaram grandes guerreiros. A Bíblia fala de um número de 600 homens, amargurados, endividados. E quando esses 600 têm contato com Davi, Davi os transforma em guerreiros, grandes guerreiros. Sabe, Davi não foi sugado pela cultura deles, mas Davi influenciou cada um deles para que eles mudassem. Você muda o ambiente que você está, ou você se molda ao ambiente que você está? Essa que é a grande verdade. Davi não se moldou por aquele ambiente. Sabe, um dia, quando eles estão voltando de uma guerra bem-sucedida, e eles chegam na cidade onde eles estavam, ali com a sua família, com aquele povo que andava com ele. Haviam feito dessa cidade a sua residência. Quando Davi chega, eles encontraram fumaça. Eles correram para a cidade. Tudo estava queimado e destruído. As mulheres, as esposas, os filhos, os idosos, todos foram levados como escravos. E eu pergunto para vocês nessa manhã, quem foi que atacou a cidade? Eu respondo para te ajudar. Os amalequitas atacaram a cidade. E a Bíblia vai dizer então, eu até quero destacar esse texto, vai colocar ali para mim. 1 Samuel 30, versículo 4, coloca aí para mim. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Redobre sua atenção. 1 Samuel 30, versículo 6. Bom, vou ler de novo agora com você. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz. Até quando? Até não terem mais forças. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos ficaram amalequizados, amargurados, por causa de seus filhos e suas filhas. O homem que havia sido rejeitado pelo pai, pelos irmãos, pela esposa,
pelo rei, agora estava sendo rejeitado pelos seus melhores amigos. Sabe o que eu descubro aqui já assim de bate-pronto? Que amargurados e ressentidos querem matar aqueles que os ajudaram. São ingratos. Sintonizados, eles ficaram sintonizados na frequência de Amaleque. A rádio da amargura. Fiz até um bordão para a rádio. A rádio da amargura. Essa amargura alcança eles. E Davi agora está nessa situação. Ele poderia, observe, gente, como os amalequitas transferiram a mentalidade para eles. De amargura, de injustiçados, de vítimas. Mas Davi decide sozinho, agora sem a ajuda de ninguém, porque quem poderia ajudá-lo queria matá-lo. Mas ele decide sozinho. 1 Samuel 30, versículo 6. Ele decidiu sozinho. Todavia, entretanto, vamos ler juntos? Davi se fortaleceu. Eu fui pegar essa palavra, fortaleceu. E eu falei, eu preciso descobrir essa palavra. Eu preciso saber o que isso significa. Eu preciso ir no mais profundo. Eu preciso ver o original desse negócio. Eu descobri que essa palavra fortaleceu. Ela, dentro do entendimento deles, significa pegou emprestado de Deus. Esse texto está dizendo que Davi pegou a força emprestada de Deus. E eu vou dizer uma coisa, como isso me comunica? Porque para chegar até aqui, eu precisei da força de Deus. Para você chegar até aqui, você precisou da força de Deus. Quantas vezes, se Deus não entrasse na minha história, a minha história tinha terminado? Quantas vezes? E a partir dessa frase, em que Davi se fortalece no Senhor seu Deus, toma emprestado a força de Deus, eu quero destacar algumas coisas, algumas chaves, que conseguiram transformar o pior dia de Davi no salto final, para que ele se tornasse rei. Primeiro, Davi lidou, vai colocando aí, querido, Davi lidou com as frequências do seu coração. Tudo é frequência. E essa imagem que está aqui, tudo, o telão, a luz, o som. E nós somos receptores natos. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz. Ele está falando da frequência da voz. E nós devemos estar na frequência de Deus. Ser guiados por Deus e não pelos nossos próprios ressentimentos. Sabe, todos os encontros que Jesus teve com as pessoas, elas deixaram de ser conhecidas por aquilo que tinham e passaram a ser conhecidas por aquilo que tiveram. Quem está entendendo isso? Esses dias atrás nós estávamos numa reunião de pastores, um pastor levantou uma questão a respeito da dengue. E aí um outro pastor, amigo meu, disse, o pastor Tarciano pode falar aí, porque o pastor Tarciano quase viu Jesus quando pegou dengue. Quase Jesus puxou ele para cima. E eu falei, é verdade, eu tive, eu não tenho. Quando eu tive sintomas, foram sérios, mas eu não tenho mais. Eu sou curado, eu fui curado, eu não tenho mais. Eu tive, mas não tenho. Sabe, essa era a percepção de Jesus. As pessoas que eram conhecidas por aquilo que tinham, agora passavam a ser conhecidas por aquilo que tiveram. Porque aquilo que tinham ficou no passado. Quem está entendendo isso, diga amém. Você tem que aprender, escute bem, em nome de Jesus. Eu vou liberar uns negócios aqui que você tem que pegar para a sua vida. Sabe, você precisa ir para esse lugar. Você precisa aprender a ministrar a você mesmo. Você precisa aprender a pregar para você mesmo. Você precisa aprender a parar na frente de um espelho e dizer, vai ser diferente. As coisas vão acontecer. Eu posso dar um exemplo disso. Salmo 27, que também foi escrito por Davi, não é Deus falando para Davi
E não é Davi falando para Deus, é Davi falando para ele mesmo. Olha o que Davi fala para ele mesmo. 27:13. Estou certo, ele está falando para ele, de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Aí ele está dizendo, confie no Senhor. Para quem que ele está dizendo? Para ele mesmo. Ele está dizendo, confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie no Senhor, o seu Deus. Ele está dizendo para ele mesmo. Ele está ministrando a própria vida, no momento mais difícil da vida dele, em que quem deveria se juntar a ele queria apedrejá-lo. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele ministrou a si mesmo. E enquanto Davi se auto-ministra, Deus está fazendo. Tem outro salmo de Davi, que é o Salmo 3. Esse aqui é o suprassumo Eu olho para esse salmo e digo, Senhor, é isso que eu preciso desse coração. Olha como é que começa o Salmo 3 no versículo 1, Davi, dizendo, Senhor, muitos são os meus inimigos, muitos adversários se rebelaram contra mim. Versículo 5 do mesmo salmo, eu me deito e durmo, e logo torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo, sabe como que eu lido com os meus inimigos? Dormindo. Porque Deus trabalha enquanto nós dormirmos. Gente, isso é fantástico. Davi está se ministrando a si mesmo. Aprenda a se ministrar. Toda jornada de um cristão verdadeiro passa por saber lidar com os momentos de trevas que cercam a sua vida. Sabe, eu creio na vida em comunidade. Eu não creio porque creio sozinho, eu creio porque a palavra nos mostra esse lugar, a vida em comunidade. E também creio que se você foi ferido na comunidade, você tem que ser sarado na comunidade, é na comunhão. Mas eu preciso dizer que existem momentos que serão só você e Deus. Davi está sozinho e sozinho ele encontrou o Senhor. O rejeitado por todos dependia agora exclusivamente de Deus. E glória a Deus que Davi, o negócio de Davi era com Deus, não era com o aplauso das pessoas. Até porque quem não vive de aplausos, não vai morrer pelas críticas dessas mesmas pessoas. Ele não tem que viver pelo aplauso do outro, porque quando o outro parar de aplaudir, a gente morre. A gente tem que viver diante do Senhor. Então Davi vai ter que aprender a sair daquilo, mesmo com todo mundo querendo matá-lo. Eu estou cheio de conselhos hoje, né? Mas recebe mais um. Aprenda a cuidar de você. Aprenda a cuidar de você, espiritualmente falando, fisicamente falando. Aprenda a cuidar de você. O texto que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim no 4:16 da primeira carta, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina que tu pregas. Persevera nessas coisas. Aí ele diz, porque fazendo isso, salvarás a ti mesmo e também aqueles que te ouvem. Observe que Paulo sempre coloca Timóteo aqui nesse lugar. Você precisa estar bem para que os outros sejam alcançados. Você precisa cuidar de você para que os outros sejam cuidados. Isso está na palavra de Deus, sabe? Tem muita gente querendo cuidar da vida dos outros, quando deveria cuidar da sua própria vida. Tem muita gente que não consegue se colocar no lugar do outro, porque não consegue se colocar no seu próprio lugar. Fala, Deus. Quando quando Lucas está escrevendo Atos, e ele registra ali as palavras de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 20, versículo 28 de Atos, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos, e então de todo o rebanho,
que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Você sabia que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados não é só o rebanho, mas eram eles mesmos? Deus não te entregou só pessoas, o Espírito Santo não te entregou só pessoas para você cuidar. O Espírito Santo, em primeiro lugar, entregou você mesmo para se cuidar. Essa é uma atitude. Ministre a si mesmo. Pregue a si mesmo. Confronte você mesmo. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: eu esmurro o meu próprio corpo e faço do meu corpo escravo, para que depois de haver pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Leve isso a sério, ou você vai se tornar um amalequita, criticando os outros, cheios de ressentimentos. Sabe? Esse espírito de Amaleque quer que você enxergue a vida a partir das tuas decepções. Mas toda mudança começa dentro da gente. Sabe, quando você está andando e para, você se torna um obstáculo para aquele que está vindo atrás. Por isso, o escritor aos Hebreus diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos, porque quando você para, você vira um obstáculo. Sabe? Seja liberto do ressentimento, porque a vingança, ela me torna igual ao meu inimigo, mas o perdão me torna superior. Essa que é a grande verdade. Sabe, essa palavra é uma palavra de libertação. É uma palavra para dizer para você: não curta o ódio. Vá além das suas próprias frustrações. Segunda coisa, Davi lidou com o seu ambiente imediato. Tudo à sua volta estava amargurado. Pessoas ressentidas só veem a morte. Eu não quero nem saber quem morreu. Eu quero chorar. Você viu? Sempre tem alguém que se arrisca a terminar a frase, né? Amaleque é ressentimento. Ressentimento é Amaleque. E hoje a gente vive na era pós-moderna. Sabe de onde veio essa expressão pós-moderna? Veio da França, dos anos 70. Ser pós-moderno é ser desencantado com a vida. É não ter esperança. O pós-moderno é aquele que não acredita mais em Deus, em casamento, em família, em amor. Ser pós-moderno é se tornar o seu próprio Deus. O orgulho toma conta dessa pessoa, mas não se esqueça que o orgulho é o julgamento do diabo. É pelo que ele vai ser julgado. E eu vou mais longe ainda, e espero que você esteja preparado para ouvir isso. Satanismo não é adorar demônios. Satanismo é adorar você mesmo. Isso é satanismo. Escute só, Filipenses 3,18. Olha o que Paulo vai dizer. Olha isso aqui, redobre sua atenção. Existem muitos que pela sua maneira de viver, estilo de vida, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo. Estes vão para a destruição do inferno, porque o Deus, com letra minúscula, o Deus deles são os desejos do próprio corpo. Escute agora. Eles têm orgulho daquilo que deveriam ter vergonha, porque pensam somente nas coisas deste mundo. Olha como isso aqui é sério. Sabe? E a nossa geração, gente, nós somos a geração que destruiu o final feliz. Quem vence agora, no final dos filmes, é o vilão. As princesas da Disney não querem mais se casar. O sapo virava príncipe, mas agora todo príncipe vira sapo. A desconstrução, para todos os lados que a gente olha, essa mentalidade te empurra para ser frio. Relacionamentos familiares são quebrados. Filhos crescem sem valorizar as alianças, todos ressentidos. Os governos
Eu estou falando dessa geração. Os governos fazem tudo para piorar, para depois se venderem como solução. Nós estamos na geração que o policial é o bandido, o cônjuge é o infiel, que o pastor é o enganador, que o filho é um ingrato, que o amigo é o que abandona. Esse é o mundo de Amaleque, um mundo decepcionante. Mas a gente se levanta aqui para convocar você a lutar nessa geração contra Amaleque. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que aquele que semeia na carne vai colher destruição. Levante a sua mão. Mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Finalmente, para lidar com Amaleque, você precisa de parcerias. Então, olha o que Davi faz. Davi chama os sacerdotes. Ele distrai a estola sacerdotal, o colete sacerdotal. E a Bíblia diz que ele vai consultar ao Senhor. E ele consulta, ele pergunta: Deus, nós devemos perseguir os invasores? E se perseguimos, nós iremos alcançá-los? E se alcançá-los, nós iremos vencê-los? E Deus diz: persegue os amalequitas e traz a sua família de volta. Davi se levanta para enxugar as suas lágrimas, porque lembra do texto? Que eles choraram até não ter mais força, mas agora era a hora de enxugar a lágrima. Eu preciso dizer isso para alguém aqui nessa manhã. Não é sobre você chorar, porque Deus te deu essa capacidade, mas é sobre a capacidade de entender a hora que tem que parar de chorar. Se levantar e seguir. O Senhor diz em Jeremias 31:16, contenha o seu choro e as suas lágrimas. Uma outra tradução diz, pare de chorar e enxugue as suas lágrimas, porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Agora eu pergunto para vocês, quando Deus diz para Davi, Davi, persegue eles, os amalequitas, porque você vai vencer, era uma palavra inédita? Não. Lembram da guerra que nós lemos no começo, de Moisés contra os amalequitas? Moisés escreveu em Êxodo 17:16, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então deixa eu te dar uma palavra, a guerra é de Deus e Ele quer usar você para vencer os amalequitas, nessa geração. Davi chama os homens e propõe uma visão. Ele diz, o Senhor está conosco. Ele não está mais com a cara inchada de lágrimas. Ele diz, Deus vai estar conosco. A vitória é nossa. E eles se levantaram e foram atrás. E no caminho acharam um jovem egípcio que foi deixado pelos amalequitas para morrer. E ele estava 3 dias sem comer e sem beber. E Davi cuida daquele egípcio. Dá água para aquele egípcio. Alimenta aquele egípcio. Até que ele recobre a vida. Até que ele consiga voltar a falar. E quando ele consegue voltar a falar, Davi diz, você sabe onde estão os amalequitas? E o egípcio disse, eu sei. Você pode me dar o mapa? O egípcio diz, tu jura que não me mata? E ele diz, eu juro pelo meu Deus, que ninguém vai encostar em você. Então está aqui o mapa. Porque Deus usa as pessoas para nos darem o caminho da vitória. E as pessoas que Deus usa são aquelas que nós ajudamos. Então hoje, um não quer ajudar o outro. Eu não quero nem saber dos teus problemas, irmão. Cada um com os seus problemas. Mas o texto está nos ensinando que quando a gente ajuda o outro, Deus usa esse outro para trazer a nossa bênção na nossa mão. Ele vai atrás desses amalequitas, sabe? E quando ele chega, e aqui eu quero terminar com o terceiro ponto, a vitória sobre Amaleque é garantida por aqueles que fazem de Deus a sua bandeira. Eu quero ler esses 2 textos com você. Coloca ali para mim os 2 versículos aí. Nós vamos terminar. Vamos lá, 1 Samuel 30:18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Agora você vai ler isso de novo, ok? Junto comigo.
Só que você não vai dizer Davi. Você vai dizer o seu nome. Ah, pastor, eu não gosto dessas coisas. Meu, se tu não tem capacidade de ler o seu nome, meu irmão, tu está no lugar errado. Porque aqui essa casa é um lugar de fé. Nós estamos aqui para conquistar e para romper. Então deixa de ser chato, Amalequita. Ok? Nós somos o povo de Deus. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado. Nós vamos falar isso bem alto, mas no lugar de Davi você vai colocar o seu nome. 1, 2, 3. Tudo. Tudo. Levante sua mão. Agora você só vai receber. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Ele recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados os conduziram à frente dos animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Deus não vai devolver somente o que o amalequita roubou, mas vai acrescentar mais sobre a sua vida. Porque Deus sempre tem mais para aqueles que creem no seu nome. Você acha que acabou? Quando você pega 1 Samuel capítulo 30, que é o que acontece, quando você vira a página da sua Bíblia e entra em 1 Samuel capítulo 31, Saul está lá em Gibeá. E lá, Saul é morto. Lá, naquele lugar, desculpa, em Gilboa, Saul é morto. Depois da vitória sobre os amalequitas, o reino, o trono está livre. Quando você vira a página, acabou 1 Samuel 31 e entra em 2 Samuel capítulo 1. Um homem entra correndo e fala para Davi: Saul foi morto. Não tem ninguém mais no trono. Sabe quem era esse homem? Um amalequita. Deus fez com que um amalequita viesse para dizer: o teu propósito chegou. Agora Deus transforma o amalequita no cara da notícia. É assim que Deus faz. Sabe, está mais do que na hora de vocês levantarem as mãos dentro de casa. Você levantar a mão da tua esposa, do teu esposo e fazer uma oração e destruir Amaleque. Destruir. Porque Amaleque, ele quer dividir para conquistar. Mas nós estaremos juntos em aliança. Sua família estará em aliança. Está aberta a temporada de caça a Amaleque. Essa é a nossa geração. Cortar o ressentimento e nos levantarmos. Eu quero que você fique de pé, eu quero terminar com você. O tema que eu coloquei, coloca o tema de volta para mim. Eu quero terminar aqui por onde comecei. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Presta bem atenção. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha. Quando você olha para a bandeira, talvez você tenha pensado que Moisés pegou alguma coisa, sei lá, um bambu, e colocou uma bandeira de tecido, e disse: o Senhor é minha bandeira. Não, não, não. Ele construiu um altar de pedra, e ele chamou o altar de o Senhor é minha bandeira. Não é a bandeira do jeito que você está pensando que é a bandeira. A bandeira aqui é um altar de pedra. E o altar aponta para o sacrifício. E o sacrifício aponta para Jesus.
Por isso que ele olha para o altar e ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Ele estava se referindo ao sacrifício. Quem está entendendo isso, diga amém. Jesus é a minha bandeira. E a expectativa de Cristo é que a gente leve essa bandeira, que é o testemunho. Quando você lê Cantares de Salomão, nós temos em Cantares de Salomão a figura do noivo e da noiva. E uma das características da noiva, quando o noivo olha para a noiva, quando Jesus olha para a igreja, essa noiva tem uma característica. E é uma característica impressionante. Cântico 6:10. Quem é essa que aparece pela manhã? O noivo falando da noiva. Bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército com bandeiras. Com bandeiras. A expectativa do noivo é que a igreja levante a bandeira. Jesus é a minha bandeira. Ele é o sacrifício vivo sobre o altar. O altar tem nome. O Senhor é a minha bandeira. E quando nós olhamos para a figura de Cristo, Isaías 11:10, ele profetizando sobre a vinda do Messias, ele diz: naqueles dias, muitos buscarão a raiz de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. E de Davi veio a linhagem de Jesus. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. E ele diz: naqueles dias as nações buscarão a raiz de Jessé. E a raiz de Jessé, Jesus, escute isso, será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é o altar vivo. Ele é o sacrifício. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é o meu lugar. Deixa eu terminar isso daqui, eu vou terminar agora. O seu lugar de descanso será glorioso. O seu lugar de descanso. Está na hora da gente descansar.